Bom, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vou falar por muito tempo, mas para aproveitar da hospitalidade da paróquia, do Padre Constantino, e do fato de estar aqui com vocês nesta festa de Todos os Santos, em que todos estamos reunidos aqui, gregos, russos, brasileiros, americanos, para dizer um par de palavras sobre um tema muito importante que algumas pessoas, ou de fato durante esta viagem minha aqui para o Brasil, que eu tinha estado aqui 12 dias, várias vezes. Muitas pessoas me perguntaram a mesma coisa, de como podemos conseguir a mentalidade ortodoxa, porque às vezes isso vem de parte das pessoas que nasceram ortodoxas, mas não muito dentro da igreja, ou que tem muita influência do mundo, porque todos vivemos no mundo, vamos a trabalho, vamos à escola, e tudo isso é completamente diferente à mentalidade ortodoxa. E também as pessoas que se convertem à ortodoxia, que se batizam na igreja ortodoxa, que seja da igreja romana ou de protestantismo, ou às vezes de ateísmo, até o satanismo, ou alguma forma de espiritualidade de nova era. Então, nossos tempos, vivimos em tempos de confusão espiritual, em que não sabemos o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é mal, ou qual é a ordem das coisas que talvez são um pouco boas, um pouco más. Então, como saber? E acho que não é algo em que simplesmente eu posso dizer de que deve pensar isso e já, ou deve fazer isso e já tem a mentalidade ortodoxa, e é algo muito simples, muito fácil. Não é assim. A mentalidade ortodoxa é a vida ortodoxa. Isso é algo que mientras crescimos na fé, crescimos na nossa mentalidade ortodoxa. Eu gostaria de pensar que tenho uma mentalidade mais ortodoxa agora que 10 anos atrás, ou 20 anos, ou quando era menino. Acho que tinha uma mentalidade ortodoxa, sim, mas o que era para menino, verdade? O menino pode ter uma mentalidade ortodoxa que é adequada para a sua idade. A adolescente pode ter algo adequado para a sua idade, adulto, etc. Então, mas pensando, como que me estavam perguntando isso, e pensando em como que resposta posso dar para não
passar horas e horas, porque isso também se pode fazer. Vocês sabem que no seminário estudamos a teologia, mas não é a teologia seca, a teologia teórica, é uma teologia viva. Isso era a vantagem que tinha Jordanville, o seminário lá, porque era seminário, escola, junto com mosteiro ortodoxo. Eu mesmo, nós no seminário de São Fócio, em Califórnia, é seminário junto com mosteiro e também convento para mulheres. Tudo junto, não, como a uma pequena distância, que o que faz uma diferença enorme. Por quê? Porque isso é o que distingue a Igreja Ortodoxa do catolicismo, do protestantismo. É justamente isso, de que para nós é vida, a doutrina é vida. Para nós temos duas palavras: ortodoxia. Se dice ortodoxia ou ortodoxia em português? Ortodoxia em português. Okay. Ortodoxia, o que significa literalmente a glória correta, glorificação correta, e também doxa em grego tem dois significados. Também significa a opinião ou crença correta. Então, ou para sumar, é como dizer a doutrina correta. Isso é a ortodoxia. E por isso, isso é muito importante para nós, porque assim se chama nossa igreja. Aunque também somos católicos, o que significa universal. Também somos evangélicos, porque isso é do evangelho, é nosso evangelho. Mas também tem outra parte, o que se chama ortopraxia. Ortopraxia, a palavra praxis, significa ação, significa atividade, significa obra. Então, ortopraxia significa fazer as coisas, ou melhor, viver de uma forma ortodoxa. A parte prática. Ortopraxia é a prática ortodoxa. Mas para nós não tem divisão entre a ortodoxia e a ortopraxia. São a mesma coisa, são vistos de dois pontos de vista. São a mesma coisa. E como o que nos distingue das outras religiões, o qual, não sei se vocês têm escutado, porque, bom, não os conheço, não sei a que nível de conhecimento estão vocês, mas vou falar um pouco simples para que todos entendam. Na Igreja Católica Romana, qual é a autoridade na Igreja Romana? O Papa. Sim. O Papa é infalível, o Papa tem jurisdição universal. O que diz o Papa, isso é lei, doutrina, é igual à palavra de Cristo para eles.
Ok, e não importa se o Papa é uma boa pessoa ou não. Não importa se ele é santo ou pecador. Não importa se o que ele mesmo crê, acredita. Só se ele diz algo oficialmente ex cathedra, é doutrina para eles. O problema com isso é que isso faz uma divisão entre a doutrina e a vida, porque uma coisa não tem nada que ver com a outra coisa. Bom, e os protestantes, algo similar. Eles não têm Papa, cada pessoa é Papa para eles, que cada pessoa, cada crente, cada fiel deles, pessoa que acredita em Nosso Senhor Jesus Cristo, tem o direito de interpretar a Sagrada Escritura, porque dizem que todos são iluminados pelo Espírito Santo. Bom, o que é impossível porque ninguém está de acordo com outra pessoa sobre a interpretação, por isso os protestantes têm milhares e milhares de divisões. Mas o que eles fazem também é similar ao que fazem os católicos romanos, de que a base da doutrina deles é da interpretação da Sagrada Escritura pela fé da pessoa, mas não pela virtude da pessoa. Não se ele é santo na realidade, porque eles acreditam de que por nossa fé participamos ou recebemos a justiça de Jesus virtualmente. Mas virtualmente não significa na realidade. Então, eles também têm essa divisão entre a doutrina e a vida. E, neste sentido, os romanos, os católicos romanos e os protestantes estão fazendo a mesma coisa, espiritualmente. Um pouco, de forma um pouco diferente, mas basicamente é a mesma coisa, de que a doutrina e a vida não têm uma relação essencial. Bom, na Igreja Ortodoxa não é assim. Na Igreja Ortodoxa não tem doutrina divina, doutrina certa, doutrina correta, sem estar com Deus. E como estar com Deus? Pela purificação da alma, pela aquisição das virtudes, pela presença do Espírito Santo, não virtualmente, não imputado, mas na realidade. Então, por isso, todos os padres da igreja, São Gregório, teólogo, começando na Sagrada Escritura com as palavras de Nosso Senhor, com as epístolas de São Paulo, e com todos os santos pais, toda a história da igreja, eles todos dizem a mesma coisa, de que para fazer teologia devemos purificarmos primeiro. Isso é o requisito principal para a teologia. E o que significa a teologia? Bom, os católicos romanos dizem que a teologia é uma ciência com os dados da Sagrada Escritura e usamos os silogismos para sacar conclusões de forma lógica, de
dos temas sagrados. Bom, conforme o que dizem eles. Essa é a definição da Santo Tomás Aquino. Como é? Santo ajuda-me, como é em português? Santo Tomás de Aquino? Ok, tá, ok. Bom, mas os pais da igreja dizem que o teólogo é ele que reza. E ele que reza é teólogo. Então, quando uma pessoa cumpre os mandamentos de Cristo, que estão escritos no Evangelho, quando uma pessoa purifica a sua alma das paixões, dos pecados, para criar bons hábitos em vez de maus hábitos. Quando uma pessoa luta espiritualmente para conseguir as virtudes, essa pessoa se faz recipiente do Espírito Santo, se faz adequado para que o Espírito Santo venha sobre ele e o ilumina. Essa iluminação é algo perceptível, é algo real, é algo, não é simplesmente emoções, é algo mais das emoções, é a graça divina. Isso é quando uma pessoa está já neste estado, essa pessoa já é capaz de interpretar a doutrina corretamente, porque já vive a doutrina. Essa pessoa é capaz de interpretar a Sagrada Escritura, porque já está vivendo a vida de Cristo. Não só simbolicamente, alegoricamente, também fisicamente, por isso temos a Santa Comunhão, que é algo físico. E então a pessoa que está com Deus, que está vivendo na presença de Deus, que está experimentando a graça de Deus diariamente, ou talvez de vez em quando, essa pessoa pode falar da teologia porque ele sabe. Para nós a teologia é simplesmente são as direções de como chegar a Deus, para falar de uma forma direta. Então, mas isso é talvez o que é a mentalidade ortodoxa, de que a mentalidade ortodoxa, e quando falamos de mentalidade, estamos falando da mente, tá? Mentalidade. Mas mentalidade para nós não é simplesmente na mente, é de toda a pessoa. É uma atitude, é uma disposição de todo o ser humano. E o ser humano não é só mente, não é alma, é alma e corpo juntos. Porque nossa experiência no mundo é por meio de nosso corpo. Sim? Não experimentamos nada sem nosso corpo. Por isso, a Igreja Ortodoxa, uma grande parte, não sei se posso dizer a maioria, mas uma grande parte do que é a vida ortodoxa são coisas que fazemos pelo corpo. Como os jejuns, como as orações. Mas como fazemos as orações na Igreja Ortodoxa? Não é simplesmente cerrar os olhos e rezar na mente. Isso também fazemos, sim?
mas também fazemos o sinal da cruz, também fazemos inclinações, também fazemos prostrações, também temos estamos de pé a maioria da liturgia, também lemos e cantamos. Cantar é pela voz, que é parte do corpo. Também temos incenso, também temos os ícones. Ícones são símbolos materiais, mas tudo isso para um propósito espiritual. E se pensam em tudo o que é a experiência ou a expressão da Igreja Ortodoxa, são coisas materiais que usamos para propósitos espirituais. Então, só quero, para concluir um pouco, só quero enfocar em duas coisas, coisas práticas, para que vocês possam entender e talvez adquirir uma mentalidade ortodoxa. Que primeiro, a tradição ortodoxa, seguir na tradição ortodoxa. A tradição ortodoxa é nossa garantia de que temos a mesma fé que os apóstolos. Porque se estamos fazendo o mesmo que nossos pais, e nossos pais faziam o mesmo que os pais deles, etc, até os tempos dos apóstolos, então temos a garantia que temos a mesma fé, e também vamos passar isso a nossos filhos também. Então, a propósito, não, vocês mulheres mais têm essa responsabilidade. Vocês são a garantia dessa tradição ortodoxa. Então, mas é uma tradição consciente. Assim que, se vocês fazem as coisas práticas da tradição ortodoxa, são coisas simples para entender, talvez não fáceis para fazer, mas não é difícil entender. Ir à igreja, participar nos santos mistérios, fazer os jejuns, fazer a leitura espiritual da Sagrada Escritura e dos pais da igreja, as vidas dos santos, que as vidas dos santos nos instruem como devemos viver da forma sagrada, como devemos viver para ser santos, o que deve ser nossa meta. Então, a primeira parte, então, se vocês participam na tradição viva da igreja, o que significa participar fisicamente em uma comunidade, porque não podem participar na tradição da igreja virtualmente. Agora estou usando essa palavra virtualmente para falar das computadoras, da internet, etc. Já? Porque não é físico, não é real, é como uma imagem da igreja, mas não é a mesma igreja, não é a mesma tradição. Tá bom, não estou falando em contra disso, não estou dizendo de que isso está proibido, tem o seu lugar, sim, mas não é a mesma tradição viva. Então fazemos isso, e se fazem tudo isso o que é a tradição viva, e por isso também é bom conhecer a pessoas que já estão vivendo isso,
como aqui, por exemplo. Então, com o fato de praticar a tradição viva pelos atos, isso vai criar a mentalidade automaticamente. Por quê? Porque a mente e o corpo são parte, nós somos uma integridade de corpo e alma, de corpo e de mente. Psicosomático, how do you say this? Somos uma realidade Psicosomática. Psicossomática, assim, em grego. Psique, alma, soma, corpo. Então, a segunda parte é de todas as virtudes que precisamos, e precisamos de todas as virtudes, mas existem, conforme a doutrina dos Santos Pais da Igreja, existe uma virtude que especialmente nos ajuda se queremos ter uma mentalidade ortodoxa. E essa virtude é o discernimento. O discernimento significa a habilidade de discernir, ou seja, de discriminar ou de julgar o que é bom, o que é mau, o que devo fazer, o que não devo fazer, ou quando devo fazer isso e quando devo fazer aquilo. Isso é o discernimento. E os pais da igreja dizem que com essa virtude evitamos o vício. O vício é contrário à mentalidade ortodoxa. Esse vício é o engano espiritual, prelist. Em russo, plani, em grego, essa ilusão espiritual, esse engano espiritual, que é muito característico das outras religiões. Não podemos negar que outras religiões têm coisas boas, têm coisas bonitas, têm coisas verdadeiras, têm práticas úteis, ajudam a muitas pessoas, melhoram as vidas de muitas pessoas. Não podemos negar isso, ok? Se vamos ser sinceros. Mas todas as outras religiões têm um defeito. Esse defeito é que tem um engano, essa ilusão espiritual, porque não tem o discernimento para saber que onde está o erro e onde está a pura verdade. Então, os pais da igreja dizem que já se me foi a palavra. O equilíbrio. Os pais da igreja dizem de que uma forma simples, compreensível de começar a adquirir a virtude do discernimento, o que é a chave da mentalidade ortodoxa, e por meio do equilíbrio devemos evitar os extremos.
E tem o que os pais da igreja dizem que tem dois extremos, da direita e da esquerda. Os pecados da esquerda são os pecados mais crudos, os pecados carnais, os pecados da fornicação, de glotoneria, de avarícia, etc. Isso é pecado da esquerda, coisas evidentes, verdade? Os pecados do direito são pecados mais sutis. A soberba, a inveja às vezes, ou a depressão inclusive, o que muitas vezes se mistura com a soberba, julgar, condenar outras pessoas, pensar que devemos fazer isso, de que eu estou fazendo isso mais correto que ele e por isso eu sou melhor, eu sou mais ortodoxo, ele é menos ortodoxo, talvez não ortodoxo para nada. Então, os pecados da direita são pecados que se escondem detrás da virtude. E por isso são mais difíceis de identificar, porque parecem virtudes, mas são pecados. Como o fanaticismo, etc., vemos isso também. Para evitar, devemos caminhar por o que os padres da igreja chamam o caminho real, o caminho do rei, o que significa o caminho reto, estreito também, diz Nosso Senhor, mas reto, para não inclinar, não à direita, não à esquerda, assim, não exagerar. Dou um exemplo, não exagerar no jejum, para não fazer jejum, dizer de que eu não me estou sentindo bem, não preciso fazer jejum. Ok, isso provavelmente é uma tentação. Ok, provavelmente você pode fazer o jejum, simplesmente fazer o esforço para fazer. Por outra parte, eu vou fazer mais jejum. E ele que não está fazendo o mesmo jejum que ele não é muito ortodoxo. Então, eu sou melhor dele e o meu julgamento sobre tudo é melhor que o que ele disse. Não importa se ele disse que sabe mais que eu, mas como ele não faz o jejum tão corretamente como eu, ele não sabe nada, ele não vale nada. Então, isso é algo assim que é o outro extremo. Então, acho que no pouco tempo que temos aqui, que já vou concluir, com essas duas coisas se podem seguir a tradução, a tradição viva da Igreja Ortodoxa pelas práticas conhecidas da Igreja Ortodoxa, vão adquirir uma mentalidade ortodoxa. E se tentam adquirir o discernimento espiritual, o que começa por esse equilíbrio espiritual, não de excesso, não de defeito. Isso é para evitar
a ilusão espiritual, o engano espiritual, a prelis. Para evitar a prelis, com essas duas coisas, vão estar bastante bem para adquirir a mentalidade ortodoxa. Já, isso é o que queria dizer. Não temos muito tempo porque ainda temos algumas outras coisas no nosso programa do dia, mas acho que se uma ou duas pessoas têm uma pergunta, não estou fazendo. Não, você tem perguntas todo dia. Mas se alguém tem uma pergunta sobre este tema, para esclarecer uma outra coisa, posso responder, e depois já nós vamos. Jona, alguma pergunta? Bática? Não. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas um agradecimento para o Vladika. Isso é melhor. Sei que o seu mosteiro está começando na Guatemala. Sim. E um pouco de força espiritual para o seu mosteiro. Algumas pequenas relíquias. Da capa das relíquias de São Eduardo, em Grupot. Esse ícone é uma bênção do nosso arcebispo Teodósio, que construiu a nossa catedral e foi o primeiro bispo ortodoxo na América do Sul. Sim? Sim. Em que ano foi? Ele faleceu em 1967. Algodão do ícone do irmão José Iverskaya. Спасибо. Esse algodão tem quase 30 anos e Ainda continua fresco. Cheira assim. Das relíquias de Alexander Svirsky. O sapato que foi abençoado nas relíquias dele. Okay. Um pedaço da batina de Páscoa de Ioan Szynhajski. Спасибо. Um pedaço da batina de Serafim Bogucharski, da Bulgária. Спасибо. E a mais importante, mas Santa Justina. Santa Justina, да? Ноября. E pedimos as suas orações por nós, tanto na Guatemala quanto em qualquer outro lugar que estiver. Спасибо большое, батюшка. Это великий дар, и это имеет многое значение для нас, особенно, как вы сказали, для нашего нового монастыря, который мы очень мало мощей имеем, так что это уже будет сокровище для нашего монастыря, и я очень вас благодарю. Мы благодарим вас за ваше терпение. И молимся, чтобы эти святые, которые здесь мы имеем их святые мощи, чтобы они молились за нас на небо, потому что они наши предники духовные, и чтобы мы были достойными nasljednikami их жизни. O Vladika agradece pelas relíquias, diz que o mosteiro que está começando ainda tem poucas relíquias, então ele está feliz que tem isso. E ele pede aos santos, cujas relíquias estão aqui, que continuem sendo os nossos guias para o reino dos céus e que nós sejamos dignos
da misericórdia de Deus através das orações deles. E nós agradecemos o Laduca principalmente porque parte do mosteiro, 50%? Mas Mais de 50% do mosteiro são brasileiros. Estão aqui, por sinal. Cadê o Nectário? O Padre Nectário. Nectário e o Cristóvão. Onde está o irmão? Muito bom, tudo bom. Então o Brasil está sendo representado. Sim.